Olá, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Estamos no segundo episódio do nosso Compliance 4.0 podcast. É uma honra estar aqui com vocês de novo. E agora com dois convidados ilustres. Vou deixar eles se apresentarem, mas quero adiantar que hoje a gente vai bater um papo sobre compliance e tecnologia. Um papo inédito. A gente sabe que tecnologia é uma ferramenta muito principal e aliada aí do compliance, principalmente quando a gente fala de auditoria, quando a gente fala de um M&A. Então a gente vai falar muita coisa interessante aqui com os nossos convidados, Márcio Luz e Fagner. Vou deixar você se apresentar. Márcio, conta um pouquinho sobre você e sobre o Ouvidor Digital para quem não conhece. Olá, obrigado mais uma vez, Cecília. Muito bom estar aqui ao lado do Fagner, a gente poder se conhecer e se conectar com as pessoas que ainda vão nos assistir. Eu sou o Márcio, como você mesmo disse, sou diretor aqui no Ouvidor Digital. A gente é uma empresa que tem um ecossistema de soluções focadas ali na área de governança e risco compliance, onde a gente pega a maior parte dessas tecnologias, entende ali as dores, né, e desenvolve ali soluções para poder ajudar a essa comunidade a melhorar e fazer desempenhos e tudo mais, né? A gente sabe das dores que existem. Mas acho que o bate-papo vai ser bem legal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com vocês que vão nos assistir também. Excelente, é uma honra. Para quem não conhece, o Márcio e o Ouvidor Digital, eles são os principais parceiros aí da C. Romero Advocacia. Temos uma história curiosa e única que nos conhecemos na Expo Compliance. Virei um case aí no Ouvidor Digital de tantas conexões que você fez no Expo Compliance. E tenho a honra aqui de ter o Fagner com a gente, representando a CIS e Novitec. Fagner, é com você. Conta um pouquinho do compliance do departamento jurídico, que muitos clientes realmente da C. Romero Advocacia acumulam tanto o cargo do compliance quanto o cargo do departamento jurídico. Então, conta aí tantos desafios, tantas oportunidades únicas aí que você tem visto. Sou então Fagner Fabrício. Na CIS eu sou conhecido como Fagner Souza, mas toda a minha vida era só Fabrício, nem o Fagner não aparecia. E lá na CIS, de fato, eu estou à frente das iniciativas do jurídico e também do compliance. Originalmente, vim para o jurídico, mas as iniciativas de compliance estavam lá disponíveis, mas não estava no chapéu de ninguém, era meio que uma área compartilhada, porque o tema de compliance ele perpassa todo mundo. E aí eu entendi que naquele momento a pessoa que podia, né, acumular ali e organizar essas frentes era eu. E aí, desde então, a gente está estruturando o programa de compliance. Já não estamos mais nessa fase de estruturando, porque isso já faz aí 3 anos. Então, já temos um programa de compliance estruturado e essa iniciativa está conosco lá na CIS. A CIS é uma empresa de inovação, projetos de transformação digital. Então, a gente entrega para clientes dos diversos segmentos soluções em tecnologia. Então, basicamente, os setores aí que a gente mais atua são os setores financeiros, setores farmacêuticos, indústrias, e é um grande desafio porque são setores regulados que têm uma preocupação antiga de compliance, né? Então, é um diferencial quando a consultoria, quando o fornecedor entende que mesmo que às vezes não seja tão comum no seu próprio segmento a preocupação de compliance, mas para o cliente, para quem ele quer vender e entregar soluções, isso é uma preocupação. Então a gente está lá organizando essa frente que mais do que apenas ser interna, ela também tem essa relação aí de fato atender essa dor, essa preocupação também do cliente e de todo o ecossistema de compliance nacional e internacional também. Olha que interessante, vocês veem que eu trouxe os melhores do mercado para a gente falar sobre tecnologia, né? E começando por você, Márcio, como o ouvidor digital vê a inteligência artificial e o desenvolvimento dela? Né? Porque hoje a gente tem diversas frentes de inteligência artificial, diversos canais de denúncia que usam inteligência artificial, mas se você tivesse um olhar para o futuro, para onde que vocês estão indo e direcionando o olhar de vocês ali no compliance com tecnologia? Eu vou dar um passo para trás, porque eu acho que é importante falar do futuro, a gente tem que falar do passado para chegar no presente, para a gente chegar no futuro. Quando foi constituído o ouvidor digital, lá em 2017, já existiam empresas nesse segmento que atuavam. Mas por que a gente iria criar algo que fosse igual? Então, um dos nossos pilares, que é exatamente isso que você trouxe, que é a tecnologia, é o nosso trabalho na vanguarda tecnológica. Então, lá atrás, a gente já construiu a empresa com esse pilar. Então, puxa a tecnologia e puxa o lado da inteligência artificial. E aí, nessa história, lá em 2021, a gente lança o nosso WhatsApp para receber canal de denúncia. Naquele momento,
em 2021. Parece que foi logo ali, mas tem uma certa distância. Pandemia, né? 2021. Pandemia. Resistência tecnológica das pessoas falar, pô, será, usando o WhatsApp, será que vai vazar ou não? Em meio de, teve discussões, né, de vazamento. Mas a gente vê que os vazamentos são de humanos, né, não é a tecnologia, né, é o humano copiando ali a informação. E a gente traz o canal, né, a Vanguard ter o canal de denúncias com uma IA, ainda naquele momento não generativa, né, mas uma IA que consegue recepcionar as denúncias de uma forma tranquila. E a gente trouxe um case que foi muito bom, a gente levou, né, um canal para fora do Brasil, onde as pessoas, seus colaboradores, vamos chamar assim, eles efetivamente estavam no Japão e conseguiam fazer, literalmente, as denúncias dele para poder fazer aqui. E por que no Japão? Se a pessoa está no Brasil e foi para o Japão, às vezes ela não tem home internacional, mas tinha um Wi-Fi, então ela conseguia dentro do próprio WhatsApp fazer esse tipo de denúncia. Pode parecer loucura também, mas algumas pessoas achavam que a gente era louco naquele momento. E é muito legal depois quando você diz, não, até que a IA já está dentro do canal. Mas aquela foi a primeira IA que a gente conhece dentro desse tipo de solução. Então foi uma disruptura de mercado. Total, então, total. Em 23 começam a ter outras soluções, trazendo IA. Aí a gente traz a IA generativa para ajudar dentro do próprio WhatsApp, então ele traz uma interação muito mais fácil. A gente trouxe também uma questão da IA ajudar, que são duas grandes dores, a gente mirou uma e veio para outra, né? Que é, a gente fala, pô, quem tem muita denúncia vai precisar de alguém para ajudar, o assistente de compliance. Então entra uma IA para ajudar. E aí quando a gente viu, esse público é aderente, mas a gente viu um outro público que não tem hoje um conhecimento tão forte em compliance, e ele usava a IA também para poder gerar um plano de ação, um plano de investigação dele, ele criar outras coisas. E a partir daqui, a gente começa a ver que tudo que a gente vem embarcando e trazendo, ele tem esse lado da tecnologia e tem um lado da IA. A IA, ela ainda vai se transformar muito nos próximos 5 anos, na minha visão. Não estou nem falando só como ouvidor digital. Na minha visão, ela vai se transformar. O desejo das pessoas é que ela faça mais coisas do que a gente faz hoje. Então, que a gente possa perguntar, ela entregar mais do que ela faz hoje, né? Literalmente, ela ser um assistente mesmo. Uhum. Então, acho que ao longo disso, né, sem falar da tecnologia, a gente vai aprimorar. É claro que nesse momento aqui, a gente fala muito do Edu, né, que carinhosamente a gente chamou a nossa IA, e ela começou porque a gente começou com a parte de educação, que era para criar treinamento, ajudar a pessoa a criar treinamento. Foi essa a história, né? Por isso que vira Edu. E a gente vê esse lado de apoiar hoje a empresa não só no canal, mas também em outras esferas, como, por exemplo, com dúvidas, questionamentos sobre políticas, entre outras coisas que a gente vem aprimorando. Então, o cenário daqui 5 anos, ele vai ser bem diferente, porque em 2 anos já mudou demais. Total. Pensa, eu falei de 21 para cá, a gente era sozinho, hoje tem outras pessoas tentando fazer outras tecnologias. E o que vai ser daqui a 5 anos? Com certeza com muito mais tecnologia. Mas tem um ponto de atenção. Às vezes, na alta liderança das empresas, tem um certo receio sobre embarcar mais tecnologia, porque tem um medo da tecnologia roubar o emprego das pessoas. Isso é um ponto de atenção. Mas o objetivo, quando a gente desenvolve aqui, não é tirar o emprego da pessoa, porque a gente sabe que a área de compliance, e aí, Fagner, você lidera, você sabe disso, né? A gente, às vezes, tem mais trabalho do que braço. Sim. Então, a tecnologia ela vem para agregar e ajudar e talvez desafogar ou, pelo menos, aliviar um pouco o trabalho de quem cuida ali da área de governança, risco, compliance ou do próprio RH, porque hoje boa parte dos nossos clientes, né, quando chegam lá, acredite se quiser, vem do RH, não é compliance e nem também. Interessante. Não, excelente copiloto, né? A IA, ela tem que ser utilizada realmente no dia a dia. Eu brinco que o meu time, eles próprios têm os próprios estagiários, que são a inteligência artificial, e ela está aí para ser utilizada em diversas áreas, né? E realmente foi muito disruptivo o ouvidor ter acreditado tanto no WhatsApp, né? Enquanto muitos foram aí para o atendimento humano, né? E a grande verdade é que em 2025 eu pelo menos não quero ligar no telefone para falar com ninguém, assim, nem com o banco. E eu vejo cada vez mais as pessoas querendo um atendimento rápido, um atendimento que tem até mais confidencialidade do que se fosse passar por um ser humano, né? Então tem esse lado. E eu quero perguntar para você, Fagner, primeiro assim, do ponto de vista comercial da CIS, assim, tem muitas empresas, sobretudo pequena e média, que ainda tem muita resistência à tecnologia,
né? E prefere capital humano, muitas vezes tem um balanço mais inchado, uma folha mais pesada do que investir em tecnologia. Então, primeiro como CIS, assim, como é que vocês vencem assim essa barreira de muitas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, que ainda faz conciliação de balanço de forma manual, quer dizer que é um prato cheio para fraude. E depois me conta um pouquinho das ferramentas que você utiliza aí no seu próprio departamento. Legal, então como CIS, assim, a gente percebe que muitas vezes, a gente tem às vezes uma impressão de que esse cenário de resistência à tecnologia, ou até de não uso de tecnologia, é limitado a pequenas e médias empresas. Mas às vezes é impressionante que a gente interage, ou pode interagir, com cenários que têm muita oportunidade de tecnologia e ainda explora pouco, né, esse cenário. Então, não é que necessariamente a empresa não utiliza, mas diante do orçamento que ela tem, ou das iniciativas que ela tem, ela podia estar usando uma tecnologia de uma maneira muito mais estratégica. Então, o fato da CIS ser uma consultoria de transformação digital, de inovação, nos permite auxiliar o cliente não simplesmente quando ele tem uma demanda de tecnologia que ele já mapeou, mas às vezes olhar para esse cenário não mapeado e dizer para ele que já existem outras formas muito mais fáceis dele resolver problemas que hoje ele tem. Então eu acho que o empresário ele precisa se questionar se já não existe uma solução que resolve um problema que ele tem, ou se tem um problema que ele não sabe que ele tem, mas que já foi resolvido por tecnologia há muito tempo atrás, de algumas formas, né? Tem coisa que já nem é novidade, mas a empresa não se atentou, porque de fato o empresário está muito mais focado no dia a dia, no core, no mercado, no que ele quer explorar de desafio, e não está olhando para coisas que estão sendo lançadas no mercado. Então, o fato da gente ter esse know-how de tecnologia nos permite dizer para essas pessoas, olha, seu problema já foi resolvido há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, já avançou, né? A sua solução, seu problema já tem uma solução. Mas o fato também de ter esse assessment, né, que a gente tem, para dizer para ele, porque às vezes não é que ele não tem tecnologia, é que ele tem um monte. Né? Isso. Ele tem um monte de coisa ele que não para que serve, né? A mesma informação precisa ser lançada 5 vezes, porque cada departamento comprou um sistema e colocou as mesmas informações e vai pedir para o outro que vai tirar de um sistema e mandar para o outro sistema. Isso aí. Então, essa capacidade de fazer um assessment desse ecossistema que o cliente já tem e sugerir para eles, né, consolidações ou integrações ou maneiras de fazer diferente, eu acho que é um diferencial muito interessante, porque às vezes o investimento de tecnologia ele já está lá, só que ele está tão pulverizado que ele não está tirando o máximo proveito. Então, por isso que é importante uma consultoria de tecnologia para olhar o todo e dizer, né, o que você tem que pode ser melhorado e algumas coisas que podem ser agregadas. Agora, o segundo item da pergunta, né, o que a gente já está usando, obviamente o Obdor, foi uma das primeiras coisas que a gente buscou para solucionar os desafios de compliance na CIS, porque a gente entende que o canal de denúncias ele é um lugar onde você tem um filtro muito bom do que realmente está acontecendo no seu programa de integridade, né? Se ele está sendo bem recebido ou não só do ponto de vista de o que chega no canal, mas um canal muito movimentado é um sinal, um canal pouco movimentado também é um sinal, então tudo isso é muito importante. Então, de fato, ter uma ferramenta que capture isso e que não tenha uma barreira muito grande de acionamento, porque, né, antigamente a gente, até quando a gente estava conhecendo as soluções, tinha lá os hotlines, né, liga para alguém. A gente sabe que hoje em dia ninguém quer ligar para ninguém, né? Você não quer ligar para sua mãe, quanto mais ligar para algum desconhecido para denunciar alguma coisa. Mãe, então, perdoa a gente. Pois é, verdade. Mas, né, ou melhor, você não quer receber nem ligação dela. Ligar, às vezes até quer, né? Você não quer atender. Uma ligação não programada hoje em dia é um choque, né? Sim. E principalmente as novas gerações, né? Eu acho que a nossa geração, estou colocando a gente no mesmo balaio, mas não sei a nossa idade. Mas assim, a nossa geração, até quando é alguma coisa muito urgente ali, você primeiro até atende. Mas as novas gerações têm uma resistência muito grande até de ouvir áudio, quanto mais de atender o telefone. Então precisa ser um canal que permita com que essas barreiras, até culturais, elas sejam quebradas. Mas mais do que isso, né? Não só do ponto de vista de usuário, mas a gente entende que dentro da ferramenta precisam ter outras coisas que nos ajudem a resolver essa denúncia e esses incidentes. Indo um pouco além do canal, eu acho que também, uma coisa que o Márcio mencionou, hoje a gente tenta fazer com que as normas que a área de compliance produz cheguem até os usuários, né, aos stakeholders internos.
e ter um chatbot ali onde ele faça uma dúvida específica sobre uma conduta que ele está em dúvida e essa resposta já venha, olhando ali o ecossistema de políticas, e alguém consiga responder para ele, olha, segundo a norma de, sei lá, de viagem, você não, sei lá, a sua roupa não pode ser lavada ou não tem reembolso para isso. Para ele não ter essa dor futura, então você conseguir fazer com que a norma chegue ao conhecimento dessa pessoa e ela não precise ler a norma e nem falar com alguém, eu acho que também é uma tendência interessante. A gente já viu algumas soluções nesse sentido, que obviamente usam IA, né? Mas que podem ser programadas ali com algum nível de conhecimento também. Daí vai depender do nível de expectativa, né? Mas eu acho que quanto mais tecnologia tem, mais apropriada vem a resposta e menos problema você vai ter, porque a pessoa vai poder tirar a dúvida antes de chegar numa situação de incidente. Então, acho que essas são algumas visões assim que a gente acha que está acontecendo. Excelente. Quanto mais pessoas perguntarem para o Edu ou para um chatbot, né, sobre uma política específica que a gente tenha feito, significa que ela está se apropriando também daquilo, né, daquela política para aquele departamento, não vai ficar isolado. Isso é coisa do compliance, né? Pergunta para o Fabrício, é coisa do compliance. Aí se o Fabrício não está, acabou, né? Vou tomar o meu risco, né? Peço desculpa depois. Então, excelente. Realmente, eu acredito muito em tecnologia, né? Eu sou fã de todas as ferramentas, utilizo na C. Romero. Amo principalmente no marketing, eu acho que tem muitas oportunidades da gente criar e da gente otimizar tempo, né? E de fazer um site mais dinâmico, né? Falo isso porque a Emily está aqui nos assistindo e jogamos fora o site, estamos já fazendo do zero. E por mim eu teria um site novo a cada semana. Eu sou tão fanática com tecnologia que eu amo a velocidade e a espontaneidade que ela permite para todo o negócio, né? Então eu acho terrível ficar engessada no tempo, realmente ninguém quer ligar para fazer uma denúncia, né? Até porque se sente um pouco exposto ou exposta, ou tem a pessoa que fica na fábrica também, né? E tem um acesso ao celular até limitado, às vezes só na hora do almoço. Então tem essas situações realmente, né? E sobre o primeiro ponto das pequenas e médias, eu tenho visto que o meu papel como sócio hoje em dia é fazerem os departamentos conversarem. Porque eu estava num cliente que ele já tem software financeiro, mas estava usando 20% do software e pagando 100% do software. Mas porque o outro departamento não sabia usar, aí o financeiro também nunca tinha feito um treinamento. Mas já tá pago, como você disse, a tecnologia já está lá. Mas faltou o treinamento. Aí vai Cecília também, treina só, porque a gente faz de tudo um pouco, né? O importante é utilizar a tecnologia, né? Se a gente vai ser um vetor, tá ótimo, já me sinto honrada. Mas eu vejo que ainda há uma resistência humana à tecnologia. Talvez essa resistência venha de não sair da zona de conforto, né? E eu acho que é uma missão do compliance realmente tirar esse peso do nome, tirar esse caráter de engessado, né? E implementar a tecnologia para aquilo ter uma espontaneidade, uma velocidade, você conseguir KPIs, que é muito importante para a área, né? Entender qual é o termômetro. Cecília, não recebo nenhuma denúncia, então fique tranquila, não tem necessidade de uma assessoria nesse momento, já faz 2 anos a gente não recebe denúncia. Também é um termômetro, você que não está, você que está nos assistindo sabe que não tem nenhuma denúncia nesse canal há 2 anos, esse é um ótimo termômetro que o canal não está funcionando. Talvez o programa inteiro esteja fadado. Que o programa inteiro esteja fadado. E que algumas pessoas ainda falam assim, nossa, que bom, eu não tenho denúncia na minha empresa, está ótimo. Será que tá ótimo mesmo? Será que tá ótimo mesmo? Eu entendo que ninguém acredita no compliance, né? Ninguém acredita que alguém vai levar isso a sério, ou o esquema, né, tá tão grave que a pessoa entende que vai ser pior para mim. Então, eu acho que, de fato, é um KPI importantíssimo. Essa, para mim, a primeira porta de entender o diagnóstico é como anda o canal, o que está acontecendo nele. É nada, então tem um problema. É muito, então talvez precise ter um trabalho mais agressivo aí, né, para dar um choque de realidade. E aí, nesse ponto, as empresas vão trazendo aqui, puxando minha sardinha, né? Mas a verdade é que quando a empresa que provém isso, né, você também traz tecnologia à sua empresa, a minha também traz, por exemplo, o nosso time de sucesso do cliente, ele percebe que aquele canal não tá vindo denúncia, também é o nosso papel ali fazer aquilo lá. Cara, tá tudo bem, vocês estão fazendo a divulgação, vocês estão treinando, tentar entender, porque, e ele fala, não, a gente tá treinando, vamos fazer um bench com uma outra empresa, o mesmo segmento teu, às vezes não exatamente concorrente, porque
precisa entender, né? Não é só colocar, porque as pessoas contratam e falam assim, não, paguei a tecnologia, agora eu tô ótimo, né? Também tem É isso. os 20% que você falou, é o canal que não recebe nenhuma denúncia, então ele fica feliz, tá pagando a fatura por não ter denúncia. Mas enfim, Sim. alguma coisa muito importante que precisa ser vista. Boa ou ruim tem que ser descoberto, né? E peixe não vê água, né? Assim como a gente não observa oxigênio. Então, assim, o compliance eu acho que tem que jogar a tinta no oceano para que o peixe se aperceba do cenário. Então, às vezes, o nosso papel, a partir de um KPI que vem do canal, é jogar a luz em alguma coisa. Então, você entendendo que pode ter alguma coisa, e talvez aí de outras áreas até ajude isso, né? Porque a área de compliance também pode, de ofício, né, em outros processos, entender que algumas coisas não estão exatamente como deveriam. Então, talvez é o momento de começar a divulgar alguma coisa, algum tema específico de compliance, começar a puxar um treinamento com determinada área, e a partir disso as pessoas vão perceber que aqueles cenários que antes eram passa batido não estão de acordo com a norma, não estão de acordo Exato. com o valor da empresa. Ou é porque ela, depois de fazer um chatbot ali no Edu, ou sei lá quem seja, entendeu que, olha, eu sei que tem uma norma para isso e não é desse jeito que deveria ser feito. E a partir disso ela vai denunciar, porque partindo da premissa que a pessoa não tem conhecimento que tem outro jeito de fazer, ela não tem o que denunciar, porque ela não está vendo nada de errado, né? Então, quando a gente leva esse conhecimento de que, olha, essa é a norma, esse é o padrão, né, esse corante aí para que as pessoas comecem a discernir melhor as situações, a partir disso eu entendo que tem mais o que acontecer nesse canal ou em qualquer outro meio, né? O programa vai ficar agitado, porque as pessoas vão estar manipulando ali tudo que o compliance está produzindo. Então A é muito famosa importante. conscientização. Sim. Porque Sim, se não muito conscientizar, importante. as pessoas não. No mundo hoje de assédio, tudo se transforma em assédio e não necessariamente é assédio, né? As pessoas às vezes acham que aquilo não é assédio e pode ser assédio. Então, e sem contar o lado cultural, porque eu lembro, nós, né, como cariocas vivendo em São Paulo, São tem uma outra assediadores. sim, É. sim. E escutei de uma pessoa de uma empresa aqui de São Paulo, uma empresa nacional bem grande, e que trouxe esse alerta. Falou, Márcio, eu não faço mais isso há muitos anos, né? Mas, cara, aquele carioca tem um lado do beijinho, e aí isso pode gerar aqui em São Paulo, por exemplo. Eu falei, eu já não faço mais isso, já uso a técnica, eu dou a dica, né? Sempre do espelhamento, né? Principalmente espelhando o outro lado, que você está sempre respeitando o outro. Mas, sim, pode ser caracterizado, você não sabe. Enfim, então essas mudanças, e se não são faladas, e se as pessoas não sabem, eu acho aquilo super normal. Sem contar que no Rio, além dos beijinhos, tem a questão dos apelidos. Sim. Sim, sim. Não vou falar nenhum exemplo de Dá um bom apelidos, corte. e que pode ser super bem mal visto. Não sei se as pessoas gostam ou não gostam, mas enfim, é algo que acontece no Rio de Janeiro. Então, tem que se realmente se separar e conscientizar. Para a pessoa também que faz, e às vezes ela não tem maldade nenhuma, gente. Maldade nenhuma. E depois ela cai essa consciência e fala assim, "Putz, eu acho que o que eu estou fazendo é errado." É, E aí começa a mudar o Sim. comportamento, mudando o comportamento, ele vai mudando. E se for liderança, ele vai mudando o comportamento e aquilo vai se instituindo, transformando uma cultura, né? vocês estimularam a fazer uma pergunta que eu ia deixar para depois. Mas até que ponto é possível inovar sem violar limites éticos? Eu não diria nem limites legais, mas diria limites éticos. E eu lembro uma conversa que eu tive com você, Márcio, que você vai lembrar, eu tenho certeza, no passado, sobre países que utilizam software para remover qualquer tipo de sotaque num call center, por exemplo, né? E eu fiquei pensando, na hora que a gente estava conversando isso, eu fiquei pensando, Tá no se limiar ali. tá no limiar, né? Se removesse meu sotaque carioca, eu ia ficar arrasada. E removeria a Cecília. E eu sei que é um assunto polêmico, né? Porque, por exemplo, assim, para quem está nos assistindo, os Estados Unidos utiliza muito diversas plataformas para remover sotaque de indiano, sotaque de latino, sotaque de estrangeiros ao realizar call centers, né? Então a gente sabe que é uma plataforma ali que está sendo cada vez mais utilizada, principalmente no mercado americano, e tudo que está no mercado americano muitas vezes vem também para o mercado brasileiro, né? Até que ponto, gente, a gente pode inovar e deve inovar, mas até que ponto também a gente esbarra em limites éticos? Começando pelo Márcio. Não, quando você fala, até pensando em sotaque e tudo mais, eu acho que, primeira coisa, a gente trabalha numa empresa, tem que ser ética, a gente trabalha na área de governança. A gente avançar e desrespeitar o próximo, eu acho que é um ponto muito sério. A gente tem um lado legislativo que vem ali tentando trazer a regulação,
E eu acho que a regulação não importa, ou seja, e tenho certeza que quando sair, independente, isso aqui vai ser atemporal. Ela não vai ser o desejado, vai sempre, como toda Sempre legislação, e tá atrasada. tudo bem, tá ótimo. Mas eu acho que quando você traz o ponto da legislação, ele traz um norte, traz um caminho. Também deixar tudo sem caminhos, na minha visão, Márcio, aqui, dizendo, você pode ir para um lado muito, muito contaminado, não descaracterizar uma pessoa, até que ponto? Mas claro, por exemplo, a gente não entrega voz, então a gente não tem esse risco aqui dentro do ouvidor digital, a gente entrega textos. O texto ele vai na íntegra, né? Mas pode ser que a gente tire um vício de linguagem. Até para proteger a Pra pessoa. proteger a pessoa. Aí Porque, tem por um exemplo, aspecto interessante. hoje no ouvidor, somos 2 cariocas. Eu falei, ei, minha irmã, pô, tem 2 pessoas que poderiam ser, pela gíria. Então você já limita muito quem é. Então esse tipo de nuance eu não vejo um problema. Mas não pode perder a denúncia, tem que vir na íntegra mesmo. Então, acho que trabalhar no lado ético e também no lado do desenvolvimento, né? E tudo aquilo que você preza e fala, aquilo realmente ser real. Porque, imagina eu dizer que a gente está processando a denúncia aqui, falando que a gente fala, as denúncias do Brasil, né? Os nossos servidores estão dentro do Brasil para atender a LGPD e ele não é. Ou só estou falando... Aí já é um lado não ético, sabe? Eu quero atender, dizer que eu estou atendendo não é. Então, acho que a gente tem que buscar efetivamente a estar dentro das normas, respeitando sempre os seres humanos, mas eu gosto muito do lado que dá um caminho, sendo bem sincero aqui. E eu vejo hoje no Brasil, serviços financeiros, né, Fagner? Você atua nesse mercado, ele teve uma transformação, e eu vi isso, não pelo compliance, mas eu vi essa mudança, né? Quando ele trazia uma regra que era rígida, você tinha que seguir aquilo, e depois ele fala assim, olha, instituições, vocês precisam efetivamente ter um caminho, você vai fazer sua matriz de risco, para muitos aqui sofrem, né? Tem até arrepio quando falam disso, e você vai definir para mim se você está dando ou não do risco, você vai trazer. E só essa mudança no mercado, ele deixa ainda, continua a ética, continua trazendo o caminho, e você decide o caminho, você só vai me explicar o como, mas você não sai da sua rota. Então, Verdade. E eu vejo que a IA, por exemplo, ela tem as suas dúvidas ali de muita gente. De vieses, né? E por isso que tudo que a gente faz aqui dentro, tudo é com contrato, tudo com empresas sérias, para que a gente possa garantir toda a segurança da informação e tudo mais. Então, e na minha visão, ter os seus líderes éticos que venham nisso, isso faz com que cascateie em toda a organização para que a gente não desvirtue ao longo do tempo. No final do dia são sobre valores. São sobre valores. Porque se a cultura daquela empresa está atrelada a uma... Agora eu virei o carioca de novo, né? A malandragem. Não sei, né? Por mais que seja uma empresa de software, por mais que seja qualquer coisa, você pode gerar uma dúvida. E eu acho que nesse lado ético tem o lado da gente não gerar dúvida. A gente traz algo muito mais enraizado dentro da gente e que transborda ali dentro da empresa do que qualquer outra coisa, né? Perfeito. Então, acho que essa é a minha visão do lado ético ali seguindo, né? Legal. Para o Fagner, ainda tem uma pergunta sobre essa ótica, mas um pouquinho diferente. Como é que funciona assim no dia a dia, Fagner, na CIS, para você educar os engenheiros que estão ali por baixo, né? Dos panos fazendo os códigos e que muitas vezes utilizam o IA para aprimorar esses códigos, né, os códigos-fontes, né? Como segurar um pouquinho eles sem perder a inovação, né? Sim. E também educá-los a gente teve o caso da Samsung, né, um grande vazamento, né, de código que ficou conhecido no mercado. E tem outros aí que, enfim, acabaram se tornando emblemáticos nesse sentido de não se atentarem a questões de confidencialidade dentro de casa, né? Mas também com esse ímpeto da inovação. Então, conta pra gente um pouquinho dos bastidores, assim, com os engenheiros. Desafiador, mas vamos lá. Em linha do que o Márcio estava falando ali, eu acho que todo código de conduta, ou de conduta ética, ou código de ética, cada empresa usa um nome, né? Sempre vai usar de alguma forma a palavra ética, vai começar ali, logo nas primeiras páginas a expressão ética vai ser utilizada, mas parece que depois tem um corte que a gente fica bem prático, bem pragmático e esquece essa parte que é meio abstrata. E eu acho que o programa de compliance sério, ele não vai fazer esse corte como se a gente estivesse cumprindo tabela na hora que a gente fala de ética e agora vamos falar do que importa. Então eu acho que o programa ele precisa
reforçar muito claramente o que a empresa, o que a sociedade entende como sendo uma conduta ética. Então não pode ser subjetivo, que é o que o Márcio falou. A dúvida sobre o que seria ético nesse caso, eu acho que sempre vai ter uma dúvida quase que filosófica, né? A expressão ética, ela, né, tem uma evolução filosófica, histórica, mas eu acho que no contexto da empresa, que é um cenário controlado, é um universo com muitas possibilidades, mas é um universo ali de possibilidades controladas, tem que ficar muito claro para todo mundo o que naquele contexto significa agir de maneira ética. E aí, desdobrando isso, quando a gente está falando de um cenário cheio de desenvolvedor, né, que acho que é a profissão do futuro, mas também do presente, e tem um perfil muito específico de profissional, que é alguém que é pragmático, né, que por natureza ele não é uma pessoa dado a questões, estou generalizando, né, porque cada indivíduo é uma coisa, mas para responder, assim, ele é pragmático, ele tem uma solução, ele precisa resolver alguma coisa. Como limitar isso sem, ao mesmo tempo, perder a genialidade desse cara que é contratado justamente para inovação, para desenvolver alguma coisa que é disruptiva, muitas vezes. Eu acho que ele tem uma liberdade, mas eu preciso colocar qual que é o limite. Então, assim, tudo é permitido desde que não seja proibido, né? Então, assim, muito claramente eu preciso ter uma política de propriedade intelectual, uma política de desenvolvimento responsável, dizendo para ele quais são as coisas que estão permitidas e onde que ele vai esbarrar em algumas proibições, sejam por determinação da própria empresa, seja por uma questão ali de compromisso com o cliente. E eu acho que aí vale a pena a nossa tanto humildade quanto parceria, que é pedir para com que os próprios, né, representantes dessas áreas contribuam com discussões sobre o que seria um desenvolvimento seguro e um desenvolvimento ético. Legal. Né? Então, ele conhece muito mais os atalhos do que talvez a gente sentado numa cadeira de compliance e tem muito mais condições de dizer, né, o que esbarra, o que não esbarra, o que potencializa, o que não potencializa, o que é um risco que faz sentido, o que é um risco que é só um risco, do que às vezes a gente que só ouviu falar ou leu alguma coisa e entendeu o que aquilo poderia. Então, é convidar para que essa norma seja participada ali de quem vai, de fato, colocar a mão na massa e também ter aquela lógica de compliance que tudo precisa ser auditável, né? Então, quando a gente está falando de um desenvolvimento, tem que ter uma área de qualidade, uma área que vai olhar esse código e poder, de alguma forma, olhar para entender se aquilo foi feito de acordo com os padrões determinados, tanto do ponto de vista técnico, se ele atende, né, a funcionalidade, mas também se as outras políticas ligadas a outras questões como propriedade, como segurança, como confidencialidade, também foram respeitadas no processo. Porque não dá para ser ingênuo, né? Achar que pelo fato da norma existir, das pessoas terem sido conscientizadas, que só isso é o suficiente para com que todo mundo respeite. Então, no caso da CIS, a gente tem lá a área, o nome é até meio bastante específico, é governança, né? Mas na verdade é uma área de qualidade, porque é a governança do desenvolvimento. É uma área que garante que todas as diretrizes ali que a CIS tem para garantir que a entrega seja feita corretamente, foram observadas no momento em que o indivíduo estava realizando. Então, acho que tem um trabalho que ele é prévio, de conscientização, de estabelecimento de norma, de uma norma coerente, porque quando a gente desenvolve uma norma que não é coerente, você está gerando ali um descrédito, a pessoa fala, quem escreveu isso não faz a menor ideia do que está falando, então, assim, eu não vou respeitar porque eu estou tratando com um ignorante, no sentido oficial da palavra, né? Mas eu também tenho que lidar com o pós, eu preciso garantir que no final do dia eu posso afirmar que o código, que aquilo que é produto da CIS ou, né, de qualquer empresa do mercado, está de acordo com o que eu disse que era ético. Então, acho que tem que ser esse pós, esse durante e esse depois também, para garantir que isso aconteça. Eu gostei dessa palavra que você colocou, humildade, porque é raro a gente ver o compliance tendo uma atitude mais humilde. E o que acontece? Muitas vezes é visto como uma área polícia dentro da companhia, né? E o que acaba acontecendo é que fica muito isolado o departamento, né? Acaba não tendo tanta capilaridade como poderia, se parasse como você está fazendo. Deixa eu ouvir você um pouco, né? Deixa eu ver aqui as suas dores, quais são as dores da programação. Quer dizer, o compliance ele vai estabelecer essa linha de corte, mas com a humildade de realmente se desprender um pouquinho ali do compliance técnico para entender o negócio e entender as dores daqueles engenheiros, né? Eu acho que isso é o mais bonito do seu trabalho, é ter essa humildade de fazer com que eles participem também, né, dessa governança, né, para que aquilo não seja só um top-down. E eu acho que a gente tem que reformular muito isso no compliance, porque durante
anos e anos, né, décadas, né, porque a gente já tem aí mais de 10 anos, né, da lei de anticorrupção brasileira, foi falado em um tone at the top. Mas a grande verdade é que se a gente só faz um top-down no compliance, aquilo não tem engajamento, né? E só é uma área da alta administração, junto com um departamento aqui isolado, acaba que fica um departamento muito solitário. Então, fico muito feliz que a sua vida é agitada lá dentro e que você tem essa construção mútua, né, focada no negócio. E eu acho que cada vez mais o desafio é ser um compliance pró-negócio. E são poucas pessoas que entendem isso com tanta propriedade, né, de fazer regras, estabelecer linha de corte que façam sentido para aquela área, que façam sentido para o negócio específico, né. E a gente tem que queimar copy-collas, né? Porque, infelizmente, a gente vê muito, né? As políticas importadas, né? Total. Ou de alguma experiência anterior, ou de um benchmarking que você fez e só usou a mesma regra, que às vezes não conversa com a realidade. Você sabe que eu tive esse insight quando eu fui no nutricionista? Olha, e aí, em algum momento, ele estava ali construindo a dieta e eu fiz uma cara feia para uma coisa que ele colocou na dieta. E ele perguntou, mas por que você substituiria? E eu dei uma ideia, ele falou, funciona. E aí ele falou, eu estou fazendo isso porque se eu colocar uma coisa que você não vai usar, você vai colocar toda a dieta a perder porque você vai ter a sensação de, não vou cumprir isso aqui mesmo, né? Então eu não vou fazer o resto. Então, mais do que criar uma norma perfeita, é criar uma norma que de fato seja coerente para que a pessoa fale, não, eu consigo cumprir isso aqui, eu não preciso descumprir, porque eu consigo cumprir, né? E às vezes quando a gente faz o top-down, você cria um mundo utópico, lindo, muito bonito para evidência, mas que depois ninguém vai levar em consideração porque está muito distante da realidade. Né? Mas vocês trouxeram esse ponto, assim, mas o ponto das pessoas ainda, principalmente, você falou da lei anticorrupção, né? Mas para quem trabalha em serviços financeiros, conhece compliance há muitos anos, já é um mercado desde 98, regulado. né? Vamos dizer assim. Mas a gente pensando nisso, talvez a gente precisa fazer com que as pessoas reflitam de como elas estão levando, porque não é nem maldade, né? A pessoa fala, pô, isso aqui funciona, isso aqui é legal, e ela vai sendo uma barreira, e esse isolamento é pela forma de talvez não ter, aprimorar numa competência de relacionamento dentro da própria empresa, porque você precisa, como se fosse um líder de projeto, você precisa levar lá a sua bandeirinha e garantir que o time de desenvolvimento, você não está indo lá para barrar desenvolvimento, você não está indo lá para barrar um negócio. Mas por muitos anos, e talvez até hoje, dependendo da empresa que atue, o compliance ele se sente no poder de vetar ou não. E eu gosto de sempre falar isso porque ele pode recomendar. A decisão é da alta administração. Se vai ou não aceitar. É uma recomendação. Se você vai contra a recomendação ou não, uma segunda história que fica para cada empresa e as suas decisões. Mas eu ainda vejo esse lado ainda de muita empresa olhar e falar como o compliance sendo a área que barra algo e não uma área de business. Porque você falou isso, é pro-business. Todo mundo que trabalha independente dos segmentos que estejam aqui assistindo a gente, todo mundo tem algum negócio, você vende alguma coisa, alguma relação, algum produto, algum serviço, alguma coisa que você está vendendo. Então, todo mundo está trabalhando em prol daquilo. Com certeza. E a área só está ali para ajudar. No momento, por que eu trago isso? Né? Porque minha experiência é na área comercial. Eu fiquei 20 anos em serviços financeiros e quando eu vim para o outro lado para comercializar outros tipos de produtos, me fez olhar de uma outra forma, a forma que eu recebia algumas informações. E que hoje, talvez, se eu voltasse no tempo, eu falei assim, não, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo de uma outra forma. Então, eu acho que ainda tem esse viés ainda de tirar. Infelizmente, ainda existe, Cecília. Eu gostei muito que você falou sobre habilidade e competência com relação a pessoas, né? E no final, a gente tem que convencer pessoas e parte de uma humildade de primeiro escutá-las, de considerar um feedback. Eu achei fantástico esse nutricionista, depois passe o meu contato, porque eu acho que é muito isso, nunca consegui fazer nenhuma dieta. E puxando esse gancho, Márcio, a gente está falando de tecnologia, excelente, a gente está falando sobre relacionamento com pessoas, mas agora eu quero saber, assim, os bastidores de vocês. Pergunta bônus, pergunta bônus. Teve algum treinamento ou alguma oportunidade comercial que vocês trouxeram à equipe de vocês queriam implementar um treinamento disruptivo, uma tecnologia,
uma nova forma de fazer, mais do mesmo, né? E vocês foram barrados, né? Pelo time? Pelo time. Quer dizer, às vezes ser inovador demais, mesmo numa empresa de tecnologia, também tem o seu outro lado, né? Porque somos seres humanos, né? E vocês também têm que convencer seres humanos dentro também de casa, né? Não só fora, mas também dentro de casa. Então, eu vou começar pelo Fagner, porque eu sinto que o Márcio se preparou demais para essa pergunta. Olha, mas a minha resposta é bem boa, porque na verdade eu tenho historicamente tive um time que era bem assim, vamos embora, né? Quando havia uma resistência, e aí era até positiva, era pelo fato de eu estar distante às vezes do operacional, às vezes eu propunha soluções para problemas inexistentes. Então, às vezes, queria resolver alguma dor com um remédio para uma coisa que não estava doendo, né? Então, a equipe perfeito. me alertava para, olha, isso aqui não é um problema, isso aqui sequer a gente tem aonde colocar esse troço que está trazendo. Então, quando muitas vezes a equipe tinha uma resistência, como eles eram às vezes os donos do processo, eu sempre tentava escutar para saber se às vezes eu não estava apaixonado por alguma coisa que eu ouvi numa feira, alguma solução que alguém me abordou e vendeu como alguma coisa muito disruptiva, e eu, por conta da conversa, porque vendedor é habilidoso, às vezes te vende, né, picolé lá na Antártida, e você fica tentando ver se mais alguém prova e as pessoas percebem que foi só a conversa ali que foi boa. Então, muitas vezes a equipe te dá esse alerta de que, olha, talvez não é esse caminho. Mas eu percebo sim que existe uma resistência, em geral, para você mudar um processo por conta desse medo que muitas vezes a gente, né, é um medo natural que se isso for implementado, o que acontece? Porque basicamente o meu dia é gasto nessa atividade. Disso. E aí você está dizendo que o software faz em 10 minutos, né? O que vai acontecer comigo? E é muito interessante porque se a gente for observar a nossa conversa aqui o tempo inteiro, a gente fala de tecnologia, volta para pessoas. Fala de tecnologia, volta para o comportamento humano. E é isso que vai acontecer com a pessoa, né? A tecnologia vai resolver um problema que não precisava ser seu e você vai ficar dono, porque a gente que tem às vezes a função gerencial, a gente percebe que o programa de compliance ainda não está completo, porque a gente está gastando muito tempo para manter de pé aquilo que a gente já conquistou, e de fato tem que acontecer, porque eu não posso abandonar e agora outra batalha e derrubo tudo, mas que tem muito mais coisa para fazer, e a equipe ainda está presa em manter isso em pé. Então, conseguir demonstrar, né, as pessoas terem uma visão do todo, olha, mas calma, você só faz isso porque isso precisa ser feito. Mas se isso não precisar ser feito, ainda tem, olha aqui minha listinha, ainda gigantesca, você não vai ter falta de ociosidade, você não vai morrer, de tédio você não morre. Porque, né, a nossa lista ali de projetos, às vezes, ela é muito grande e a área está focada no dia a dia. E, de fato, esses são os papéis. Mas talvez do nosso lado de gerência, mostrar, olha, mas eu tenho tudo isso aqui ainda para fazer e essas barreiras vão sendo quebradas. Mas também tem essa humildade, de novo, de ouvir, porque às vezes você está trazendo uma solução para um problema que é problema teórico, né? Não é um problema de fato que ninguém enfrenta. Então, antes, ouvir quem realmente está com a mão na massa é muito importante. Excelente, excelente. Márcio? E eu acho que, assim, vou complementar o que você trouxe, né? Eu acho que o grande ponto é que se a gente pensar, todas as empresas têm isso, né? Não está longe disso. Vai ter momentos que vai ser, o time vai barrar. O time vai barrar. Não importa qual time e qual área. Mas por que também isso acontece? Quando você também escuta os outros, e isso é muito legal. A gente não é aqui, né, monocrático. Tem que ser isso, tem que ser daquele jeito. A gente quer chegar lá. Vamos construir juntos. Então, às vezes, a minha ideia é fantástica, né? Mas é uma ideia. Mas a pessoa que está lá na ponta, cara, aqui pode ser esse caminho aqui. Eu acho que vai ser mais rápido que a gente tentar. A inovação é legal, fica bonito, mas vai ser mais rápido. Ou se eu fizer esse caminho, talvez eu não consiga entregar outro caminho, porque a gente vai ter um tempo também de maturação. Então, não é algo simples, mas eu acho que escutar as pessoas e trabalhar em chegar numa solução em conjunto, no final a empresa e o time saem ganhando. Porque é muito legal o papo de vendedor e a gente fica antenado em tecnologia, quem gosta fica lá olhando, vendo coisa, eu fico testando. Sim. Quer comprar tudo. Eu faço meus testes AB nas minhas redes e fico achando muito legal, um monte de coisa. Pô, mas será que se eu colocar aqui isso vai funcionar? Eu acho que sim, mas talvez quando eu traga na prática, veja, né, eu acho que talvez não é o momento ainda para isso. Mas a gente também não pode esquecer que a gente trabalha numa empresa de tecnologia e que a gente também busca inovação. Então, eu falo muito sobre competências, né, e competência de adaptabilidade, uma é dessa, de se reinventar, né,
também é outra. Porque a empresa, se você, qualquer coisa que você faça na vida, se você sempre ficar fazendo a mesma coisa, você vai se tornar, entre aspas, obsoleto do que você Com faz. certeza. A gente estava falando esses dias aqui, acho que até comentamos sobre isso, por exemplo, o Excel. O Excel foi uma ferramenta super utilizada, sei lá, há 20 anos, 10 anos, há 5 anos atrás. Hoje tem um mundo de SaaS que vem para substituir. Tem os que eu adoro Excel, gente. Sim. Eu adoro, legal, caramba. Mas tem várias soluções que fazem muito mais fácil, muito mais rápido que aquele Excel. O Excel vai fazer? Vai fazer. Mas eu posso ter um outro caminho. Então a gente também tem que estar o pé aqui e o pé lá. Assim. Então a gente não pode ser 100% tudo inovando toda hora. Tem que ser maleável. Porque senão você também, se você mudar toda hora, você tem um risco de você não saber para onde você está indo, porque você vai se perder no teu caminho, na tua trilha. Então você tem que ter assim uma parte de inovação e uma parte para onde você quer ir, vai indo. Então eu vejo que não é simples, mas eu acho que tendo competências e levando todo mundo junto, a empresa sai ganhando. Eu gostei da palavra que você utilizou, ser maleável, né? Eu tenho visto muitos posts no LinkedIn, adeus PowerPoint, hippie, né? Vá com Deus e tudo mais. E de fato, assim, hoje o Canva substitui o PowerPoint de uma forma muito mais dinâmica. Estava conversando com o marketing e eles estavam até falando assim, não, quando você for fazer uma apresentação, faz no formato website do Canva. Então, assim... até o Canva já foi. Até o Canva já foi. Outra, né? Já foi atualizado. Mas eu acho que no final do dia é bom sempre a gente mesclar. Né? Às vezes Às vezes eu tenho clientes que eu sei que vão preferir receber em PPT. Né? Então a gente tem que ser maleável, né? Para a gente trabalhar em todos os formatos. Eu acho que é sobre isso, é ser polivalente, né? É saber todas as ferramentas e ter a humildade de utilizar, às vezes, uma ferramenta mais antiga. De todos os mundos. Mas acho que tem um ponto aí nas organizações, aí eu vou botar um temperinho aqui, hein? Que a verdade é o seguinte, quando você, pensando numa organização, eu compro lá um pacote da Microsoft, ou compro da Google. Aí eu já tenho um PowerPoint. Para que eu vou pagar o Canva? Vamos fazer um parênteses que o Márcio é o adorador do PowerPoint. Eu adoro PowerPoint. Tá enviesado. Você já viu que ele tá aí totalmente enviesado. Brincadeira. Mas eu trago esse ponto porque a gente eu vou ter que fazer propaganda. A gente utiliza a ferramenta do Google Suite, né? Então nem PowerPoint né? Dentro aqui do ouvidor. Eu gosto do Google Suite. Que é diferente, é um outro racional. É tem outro racional. Outro objetivo também. Mas o ponto é, como que você vai justificar que você quer contratar uma outra ferramenta? Olha a mentalidade. Pensa em grande empresa. Você tem que sofrer uma hierarquia. Eu tenho que submeter, eu quero contratar a solução, é R$40. Mas como é que eu submeto para chegar em tal lugar para conseguir aquele orçamento? Porque o problema não é dinheiro, muitas das vezes o problema é como aprovar aquele orçamento. Então também o lado da inovação, ele também esbarra em burocracias, né, normais, em processos, para você poder chegar nessa inovação. Eu gosto do PowerPoint de trazer esse exemplo sabia! Não, porque ele é um exemplo que as empresas utilizam. Fala, não, eu uso o PowerPoint aqui e tal. Aí eu faço a provocação. Quem já usou o ChatGPT pago, gente, por favor, para você ter sigilo de informação, mas para ele programar em VBA e colocar dentro do PowerPoint já um PowerPoint pronto. Talvez muita gente nem utilizou ainda isso. E nem sabe que dá para fazer. Mas agora já tem AD PPT, né? Tem, mas se você fizesse, por exemplo, no ChatGPT, você consegue programar ele, falar matemática, ele consegue programar, você vai conversando com ele, depois você pega aquela programação e você sobe no PowerPoint. Eu já testei, né? Que eu fico brincando na tecnologia, como eu falo, e não ficou lindo, maravilhoso. E aí, de repente, depois com a outra IAD do próprio Microsoft, no Copilot, alguma coisa ali, ele possa melhorar. Mas ele sai prontinho, todos os slides. Mas talvez a pessoa não perceba isso. Aí ainda vai criando o PowerPoint. Olha como eu usei uma outra tecnologia, joguei aqui dentro, mas tem que ter um conhecimento, né? Aí você já traz VBA e tal, mas é uma linguagem. Então, mas é um lado que as pessoas ainda não ficam meio assim inseguras de pedir outras coisas. Eu acho que essa é a palavra. E já recebi aqui o aviso que a gente está finalizando e poxa vida, né? Tempo, hein? Poxa vida. Nossa Senhora. Mas passou voando. Mas é um pouco sobre isso. No final, a tecnologia é um copiloto muito necessário. A gente precisa se atualizar. E isso não significa que vai roubar o emprego de alguém, né? Porque os nossos próprios empregos vão também ser modificados, né? Eu vejo hoje como empreendedora que a minha função muda todos os dias. Depende muito do cliente, do que eu estou fazendo. E isso é muito bonito, a gente se colocar num lugar humilde para aprender.
Eu acho que nada mais rico do que isso, né? Em todos os sentidos, aprender com pessoas e com plataformas, né? E contando um pouco dos meus bastidores, eu estava num domingo, terminei um parecer para um cliente de uma investigação interna e tinha que fazer o onboarding do meu time, então eu utilizei Slides AI e saiu com um modelo lindíssimo, né? Perfeito. Então, é sobre isso. Às vezes é um copiloto que você precisa para colocar ali e acelerar, né? Um treinamento que você precisa fazer. Você está no domingo à noite já, você precisa de velocidade. Mas sem perder a humildade. Eu acho que essa foi a chave, Fagner. Acho que foi muito cirúrgico, assim, quando você falou, assim, dessa competência do compliance, ser humilde. Parece simples, mas Sim. é revolucionador, acredite em mim. E para fechar, eu quero uma recomendação de livro de vocês dois, assim, que realmente impactou a carreira de vocês, que vocês possam deixar aí para quem está nos assistindo. Começa? Olha, eu sou um leitor de clássicos, tá? Então vou deixar os Machados de Assis de lado, mas vou falar de 2 livros que tiveram bastante impacto na minha forma de interagir. E até do compliance também. Mas um é um super clássico, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse tá todo mundo lendo esse livro, né? Mas é um livro livro já. super antigo, então eu acho que o hype dele deve ter voltado, mas ele é um livro super antigo do Dale Carnegie. E ele basicamente dá algumas orientações muito práticas de como você aumentar o seu poder de influência. E não só influência no sentido de tentar vender alguma coisa para alguém, mas influência no sentido de deixar a sua marca e como criar relacionamentos. E eu acho que na época que eu li esse livro, eu nem estava muito próximo assim de atuar no compliance, mas ele me mostrou assim algumas maneiras principalmente no compliance, que a gente depende de pontes para que as áreas não te vejam como o inimigo, o cara que diz stop, mas o cara que, vamos fazer junto e vamos reduzir o risco para que esse negócio não seja o nosso fim, né? Esse não seja o nosso último, né? Então, como você usar essas habilidades interpessoais e essas habilidades mais avançadas de criar pontes, elas são importantes. E um outro que eu li mais recentemente é um livro também bem conhecido chamado Essencialismo, que é a arte de fazer aquilo que de fato é importante. Então eu acho que nesse mundo tecnologia, as possibilidades parecem ser infinitas. E de fato são. Só que nós não somos infinitos, né? E se a gente tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo na sua potência máxima, no final a gente entrega resultados muito ínfimos em todas as frentes. Então eu acho que é mais relevante a gente de compliance, independente do segmento, olhar realmente qual é a coisa do semestre, a coisa do ano, e entregar um troço que pare de pé e que seja perene no compliance, porque é um programa estável, é um programa que precisa ter cara de coisa séria, e se a gente fica fazendo um monte de pequenas coisinhas, às vezes a gente tem só um monte de penduricalho e nunca é uma frente ali que responde a uma demanda, a uma necessidade de compliance. Então, o essencialismo me orientou nesse sentido de entende qual que é a dor que merece atenção agora, e foca nela, entrega esse resultado completo, com um lacinho bonitinho, que todo mundo use, e de fato vai ser uma coisa que vai ser o seu legado na empresa, né? Não é mais uma das 1000 coisas que você fez no seu dia, na sua semana. Nossa, então, excelente. Você já me deixou assim, curiosa para ler esse livro. Vejo que é um livro que se aplica também na vida pessoal, né? Para gente que é casada aqui há muitos anos, já vou ler, já vou aplicar. E você falou muito bem, Fagner, às vezes o compliance quer fazer tanta coisa e não faz nada muito bem. E fica cheio de iniciativas pontuais ali que não geram, né, o devido resultado. Sim. E a gente tem que falar de números, KPIs, a gente tem que medir, né, pesquisa de satisfação. Quando a gente também tem que ter essa humildade da cara a tapa também, porque pode ser que ninguém esteja gostando do treinamento, né? Não está funcionando. E aí vamos utilizar outro tipo de treinamento. Então, amei, essencialismo. Aí fica a dica para vocês que estão nos vendo. Toda a expectativa agora em você, Márcio, que a barra foi lá em cima. Foi lá em cima mesmo. A vantagem é que eu já li os dois. Boa. E aí o essencialismo foi até uma recomendação do Paulo, lá do Digital. Em 2022 eu li ele tinha acabado acho que de ler. Ele falou, Márcio, dá uma lida. E eu falo, ele ajuda muito, além de entender o que é fundamental você colocar a sua energia, mas para quem trabalha com agendas, né, você vai lembrar do livro, ele fala muito sobre você gerenciar a sua própria agenda. Então, acho que é um livro transforma e que vale a releitura de vez em quando, porque a gente é engolido. Tendência é querer dar conta de tudo.
querer dar conta de tudo e a gente não dá. Eu peguei minha listinha aqui para não falhar, mas eu queria trazer um livro que particularmente foi até o Pacheco também no Ouvidor Digital, eu pego algumas indicações, que é o Almanac de Naval Ravikant, escrito por Eric Jorgensen. Procurem, é um livro, ele vem de startup, tem dois vieses ali dentro do livro. Ele vai falar como ele conseguiu fazer algo de sucesso, mas tem muito mais a ver com o lado humano e não o lado do business só. Então, é uma discussão, assim, é algo que mudou um pouco alguns pensamentos meus. E quando ele chega na segunda parte do livro, que ele vai para um outro lado completamente humano, não tem nada a ver com aquilo, ele fala sobre você se concentrar, você se cuidar, que a gente pensa, não, eu tenho que mergulhar no trabalho, eu tenho que fazer tudo isso aqui só o trabalho. Opa, veja bem, você tem outras esferas que você precisa estar bem. Então o livro ele traz esse viés e porque não é ele falando sobre ele mesmo, então é outra pessoa, né, falando sobre a biografia dele, então vale a pena essa leitura. Eu tive alguns outros livros que eu gostei, mas eu também não vou falar alguns aqui, porque são livros que não necessariamente vão trazer, mas eu fiquei na dúvida. Eu gostei muito, até num evento que eu fui lá no Rio, uma pessoa, agora fugiu o nome dela, me falou sobre comunicação não violenta. E eu fui ler sobre, que é o Marshall Rosenberg. Então acho que vale a pena essa leitura, porque ele começa a fazer você pensar de como você deve agir e falar, mas para você se transformar, né? Não, então tudo agora é violento. Não tem nada a ver com isso, mas a forma que você fala, você vai trazer uma mensagem. E não ser violento não quer dizer ser doce, né? E não ser violento é ser uma comunicação mais clara, sem prejudicar o outro. Então, eu acho que é uma leitura muito boa. Eu posso falar mais um que me surpreendeu, eu vou falar o terceiro. As 48 Regras do Poder. Esse livro é muito doido, de Robert Greene. Eu não sei se fala assim. Mas eu falo porque ele pega e fala, pô, poder, Márcio. Mas ele vai trazer para você que vai ler história. E aí você vai ver tudo sobre poder, você vai falar, cara, isso tudo sempre existiu, né? Então nada que a gente vê hoje, de qualquer lugar, não importa o que, você vai falar, cara, tudo tem uma técnica ou em algum momento da história, que é tudo relatado com histórias reais, que isso já aconteceu. Olha, que interessante. Faz você pensar que, e o poder não é uma coisa ruim, mas o quanto você usa do poder pode ser ou não ruim, mas você vai ver as histórias lá que também são muito boas. Excelente, excelente. Obrigada a participação de vocês. Uma honra tê-los aqui. Foi um presente esse bate-papo. Obrigada por ter topado com uma agenda tão corrida de vocês dois. E até o próximo episódio do Compliance 4.0 Podcast. Rolou quanto tempo a gente ficou? 1 hora? Olha só.